Já estamos de volta com o seu estilo de vida e no programa feminino que fala sobre mulher, numa semana especial por causa do Dia Internacional da Mulher, não poderia faltar gravidez. Nós não poderíamos deixar de falar sobre gravidez, sobre o dom de dar a vida, mas às vezes isso vem num período um pouco anterior ao que deveria, um pouco precoce. Sobre isso nós vamos conversar com a doutora Tainá Reis. Bom dia. Bom dia, Isabelle, tudo bom? Tudo bem. Então, o que a gente pode chamar de gravidez precoce? Isabelle, na realidade, gravidez precoce é um tema, ele é bastante abrangente, né? Não existe um delimitar, uma idade que a gente consiga delimitar para chamar de gestação precoce, porque na realidade o corpo feminino ele está pronto para desenvolver uma gestação entre 20 e 22 anos. Então, toda gestação que viesse abaixo dessa idade, a gente já poderia considerar. A OMS, ela fala para a gente sobre uma idade entre 10 e 19 anos. Então, nesse sentido, seria uma gestação precoce. Por que motivo a gente acaba tendo uma gestação na adolescência? A gente pode focar mais na adolescência mesmo. Tem a questão do precoce da idade que você disse, mas tem também aquela menina que ainda é muito novinha, a idade dela é muito inferior àquela idade que a gente, de repente, estaria pensando em ter um filho e ainda assim ela engravidou. Por que essas meninas acabam entrando nesse processo mais cedo e engravidando mais cedo e sofrendo riscos, né? Correndo riscos que talvez não correriam se engravidassem na idade correta? Sim. Principal de tudo, a informação, né? A falta de informação, não só dentro de casa, que é fundamental, mas muitas vezes por parte também da escola, alguma orientação. Então, isso é o fundamental. A menina, ela desde pequena, na realidade, a partir da primeira menstruação, ela já deveria procurar um obstetra para que ela mesma tirasse seus medos, tirasse todas as dúvidas sobre alguns mitos e, a partir daí, já iniciar uma conversa sobre métodos anticoncepcionais. E aqui eu acho que é válido também a gente focar não só nos anticoncepcionais orais, injetáveis, mas também no preservativo, porque a importância do preservativo não está só em você prevenir a gravidez, mas também doenças que podem ser transmitidas pela relação e que somente dessa maneira a gente consegue evitar. Então, no caso, a gente pode dizer que a informação é o primeiro ponto. Com certeza. E ontem, inclusive, nós conversamos sobre alguns processos, alguns períodos que a menina passa até se tornar mulher. E uma das coisas que a gente conversou foi justamente a saída ao ginecologista. Ontem não, anteontem, desculpa. Foi justamente a saída ao ginecologista, que deve ser desde cedo. Pelo menos a menina deve ser pelo menos preparada pela mãe de que um dia ela vai precisar fazer essa visita, né? Isso já seria um passo para a informação. Com certeza, porque acima de tudo tem o medo, né? O grande medo, porque é um médico que é um pouco diferente dos outros, né? Você vai tratar da sua intimidade. Então, esse preparo já desde o início garante para a menina que ela consiga estar mais tranquila, mais relaxada, que ela converse de uma maneira aberta para que ela possa ser melhor orientada. O que acontece muitas vezes também, Tainá, é da menina não ter essa abertura ou dela não ter essa coragem de conversar, por exemplo, com os pais ou com o professor ou com um adulto, dela ter muita vergonha de falar sobre isso e conversar com os amigos. E talvez um amigo da idade dela não tenha o melhor conselho ainda, né? Até a mesma experiência, né, de alguém adulto para poder dar a melhor orientação. Quando chega no seu consultório um caso de gravidez precoce, qual é a primeira atitude a se tomar? A primeira coisa é você tentar perceber naquela adolescente se ela tem se ela teria a capacidade de entender tudo aquilo que está acontecendo com ela, as mudanças que vão acontecer no corpo, se ela é capaz de estar ali sozinha com você, porque é muito importante nessas situações sempre ter algum acompanhante, alguém de confiança dessa adolescente, porque naturalmente pela idade são muitas mudanças, uma gestação então num momento inesperado, ela se depara numa situação em que ela também está muito assustada, então ela não sabe como lidar. Então muitas vezes a gente orienta, mas ela não consegue seguir as nossas orientações, então o mais importante de tudo é sempre ter alguém com mais experiência para poder dar um suporte para essa adolescente. E muitas vezes avaliar se não é necessário também um suporte psicológico para ela poder seguir em frente com a gestação. E quando a gente, por exemplo, fala em gravidez precoce, em gravidez na adolescência, a gente já associa a riscos, a gente já associa a problemas. Sim. É verdade que essa menina vai ter problemas, é verdade que essa menina tem esses riscos e desde cedo não tem outro tipo de opção? Ou é possível que ela passe por essa gestação sem um problema maior?
Então, isso não é uma verdade absoluta, né? É claro, existem estudos já que mostram pra gente que os riscos, eles são maiores, mas isso não vai ser algo determinante. Isso a gente vai acompanhando ao longo da gravidez, até porque, como eu acabei de dizer agora há pouco, o corpo da menina pode não estar totalmente desenvolvido para essa gestação. Mas isso é muito individual, é de caso a caso. Tem meninas que já têm um corpo diferenciado, tem outras que têm um corpinho mesmo mais de infantil. Então, isso daí a gente não pode deixar como uma verdade absoluta. Ela pode passar por esse período da gestação sem nenhuma intercorrência, mas algumas outras podem acontecer, como, por exemplo, risco, aumento de pressão alta, levando a uma doença hipertensiva específica da gestação, nesses extremos de idade, tanto meninas muito novas quanto aquelas mulheres mais idosas que acabam engravidando, aumenta esse risco. Riscos na hora do trabalho de parto, que a gente chama de desproporção cefalopélvica, uma dificuldade do bebê na passagem na hora do parto, dentre outros, parto prematuro e outros mais. Então, assim, é importantíssimo aqui frisar que ela necessita de um acompanhamento de pré-natal bem rigoroso, com uma atenção muito mais voltada para ela e para essa situação toda em que ela se encontra, do que aquela mulher que já está preparada, inclusive psicologicamente, para isso. E o aborto, em que parte ele se encaixa quando essa menina descobre que está grávida? Muitas optam por isso, ou então a mente já está preparada justamente para pensar nisso quando isso acontece. Certo. A questão do aborto, no nosso país, nós temos leis que regem essa questão, né? O fato da menina engravidar na adolescência, isso não garante para ela que ela venha conseguir legalmente fazer um aborto. Existem 3 situações em que ela é possível. Uma situação em que a paciente ela é vítima de estupro, então, lógico, ela vai ser atendida por uma equipe multiprofissional e comprovando essa ocorrência com uma ordem judicial, isso pode acontecer. Em caso de anencefalia, que é uma anomalia incompatível com a vida, também com ordem judicial. E uma outra situação seria em caso de risco de vida materno. Nesse caso, poderia ser o aborto, se fosse antes de 20 semanas, ou a interrupção da gravidez a partir de 20 semanas. Se esse risco ele é comprovado, é autorizado, é permitido fazer o aborto. Mas o fato de você engravidar adolescente, querer fazer um aborto, você não estaria respaldada. Talvez o emocional esteja muito ligado com isso, né? Tanto a questão do que você vai fazer depois que você descobre, quanto ao período da gravidez mesmo que você decida dar continuidade a esse período, sim, ainda é muito conturbado por causa do emocional da menina. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso é o fundamental, né? Quando a gente fala em gravidez na adolescência, a gente entender não só as mudanças biológicas, físicas, mas principalmente a questão psicológica, dar esse apoio também nesse sentido. Nós temos a participação já do Arlen, da Alvorada 1, e ele disse assim, ele manda uma opinião. A gravidez precoce é fruto da ausência dos pais na educação dos filhos, que terceirizada a avós e creches da vida. Então, ele não concorda com a educação toda jogada para os avós ou para a creche e acha que a ausência dos pais poderia levar a uma gravidez precoce. Os pais eles têm um papel fundamental, né, de orientação, de explicar e de fazer com que esse vínculo que ele tenha com o filho seja aberto o suficiente para essa pessoa, essa menina conseguir confiar e conversar sobre essas questões mais íntimas. A Thalita, de Salvador, manda um beijo, inclusive diz que está assistindo online lá da Bahia. Pergunta o seguinte, a gravidez na adolescência pode dificultar a mulher a engravidar em outras fases da vida? Na realidade, isso não existe nada definido sobre isso, não existe nenhum estudo que mostre isso pra gente e a gente não observa essa situação, né, a ocorrência disso. Isso não impediria que futuramente, num outro momento, até que ela se sinta mais preparada, que ela consiga gestar novamente. Não há relação. Não existe tipo de risco, né? E o Arlen ainda quer saber se há mais risco de aborto nessa faixa etária. Sim, o risco de aborto, o risco de parto prematuro, por conta de tudo isso que a gente falou, do organismo ainda não está completamente preparado para o desenvolvimento de um feto. O risco maior ele existe, mas só deixando claro que isso não necessariamente vai acontecer. Quais são os hábitos que a menina precisa mudar a partir do momento que ela descobre que ela está grávida? Existem algumas restrições que as próprias grávidas já têm, né? Que já é da gravidez mesmo em si. Por exemplo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode, enfim, fazer algumas coisas que você fazia antes por causa do neném que está sendo, enfim, esperado agora, né? E quando é na adolescência, existe alguma restrição a mais? Existe alguma coisa que vá além dessas dicas mais específicas?
Na realidade, diferença muito não existe. As restrições, elas são as mesmas, só que a gente tem sempre que estar orientando de uma maneira mais enfática, porque adolescente, de maneira geral, como a gente falou, é um pouquinho mais difícil de seguir as suas orientações, por conta de toda a mudança mesmo desse período, né? Da puberdade por si só já é muito complexo, já é muito confuso, com uma gestação, então, isso tudo fica muito maior. Então, as restrições são as mesmas. E as vitaminas, Tainá? Existe alguma vitamina, algum remédio, alguma coisa para complementar a alimentação? Enfim, para essa pessoa, para essa menina conseguir segurar essa gravidez, segurar esse bebê, esse momento que é tão delicado. De maneira geral, uma boa alimentação balanceada, isso naturalmente já supre pra gente todas as nossas necessidades. Mas, em particular, na gestação, algumas vitaminas sim, elas têm que ser complementadas. Principalmente no primeiro trimestre, o ácido fólico, inclusive, no caso da adolescência não seria o caso, mas para quem está programando uma gestação, ele seria interessante você começar a tomar até 3 meses antes de engravidar. Posteriormente, suplementação de ferro para evitar que a paciente ela fique anêmica, porque o estado de gestação já facilita, já leva você a ter uma propensão maior a ter anemia. E hoje também é muito importante a gente lembrar do ômega 3, que é uma reposição importantíssima tanto para o desenvolvimento do feto, na questão do intelecto, não só durante a gravidez, como também durante a amamentação. As meninas que estão estudando ainda nessa época, conseguem dar continuidade aos estudos ou precisam mesmo parar por causa da gravidez? Certo. Gestação não é razão para largar a escola. Pelo contrário, né? É muito importante você ter tocado nesse assunto, porque um dos maiores problemas quando a menina ela acaba engravidando na adolescência é afetar a sua vida profissional. Então isso de maneira nenhuma pode acontecer. É importante que você siga com suas atividades escolares, até para você conseguir garantir para o teu filho um futuro que você almeja, né? Então, é possível sim conciliar as coisas. Com certeza. Tomando suas devidas proporções. Uma vez ou outra pode acontecer uma intercorrência, isso pode. Mas não, a gravidez não é sinônimo de afastamento da escola, de maneira nenhuma. As adolescentes sentem mais enjoo? Pode sentir um pouquinho mais. Em geral, isso também é muito variável de mulher para mulher. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada de enjoo, é o que eu chamo de sortudas, porque para mim é um sintoma muito ruim. Então, isso também pode variar. Tem adolescente que pode sentir um pouquinho mais e tem outras que não tanto. Não tem uma relação tão específica com a adolescência. Mas é quando a gente conversa sobre os pais. Quando ela tem uma obstetra, a obstetra dela conversa com ela, muitas vezes as pessoas até brincam e dizem que além de médico obstetra ou que além de médico ginecologista acabam sendo psicólogos. Sim. E ajudam nesse processo de aceitação em todo o percurso que essa menina passa. Mas e os pais? O que os pais precisam nessa hora e como que as pessoas, como que vocês, os profissionais, podem auxiliar nesse processo dos pais também? Certo. No primeiro momento vem aquele impacto, né? Aquela situação de que a minha filha está grávida. Muitas vezes elas escondem no início justamente por medo de abrir essa nova situação dentro de casa, o que é extremamente prejudicial, até porque nos primeiros meses da gestação é um momento extremamente importante para a gente acompanhar o desenvolvimento. Então, assim, é importante que os pais entendam a situação. É uma situação realmente que dificilmente alguém espera, mas a melhor coisa a se fazer é aceitar e apoiar, né? A gente tem que apoiar para dar segurança para aquela adolescente de que ela vai conseguir ter a gestação de uma maneira mais saudável possível. Nesse momento, você ir contra ou você criar qualquer tipo de confusão não vai acrescentar em nada. E para a gente manter essa adolescente realmente informada, quais são os primeiros exames que precisam ser feitos depois que você descobre que está grávida? Primeiro de tudo, né, você descobriu a gestação, marcar o quanto antes a sua consulta de pré-natal. Nessa consulta a gente vai fazer exames de sangue, urina, fezes, exames de imagem, esses exames de sangue para avaliar a questão de anemia, da glicemia, para identificar o possível desenvolvimento de diabetes, algumas doenças que podem ser transmitidas pelo bebê ao longo da gravidez, que nessa faixa etária também a gente tem que estar mais atento por conta da questão da sexualidade, que muitas vezes também não é bem orientada, e os exames de imagem, principalmente as ultrassonografias, sendo as mais importantes de primeiro e segundo trimestre. Tainá, muito obrigada pela sua participação. Eu deixo espaço para você fazer as suas considerações finais. E como nós estamos na Semana Internacional da Mulher aqui no Estilo de Vida, eu desejo um feliz Dia da Mulher para você, que já passou, mas não tem problema, porque nosso dia é todo dia mesmo. Com certeza.
Agradeço também a oportunidade de estar aqui falando. Quero parabenizar também porque é um tema extremamente importante de ser dito e quanto mais a gente conseguir alcançar mais informação, principalmente nessa questão da adolescência, isso é fundamental. E a dica que fica é orientação sempre dentro de casa. Procure ter uma relação maior com a sua filha, explicar e, de preferência, já fazer ela ter esse contato com o ginecologista, tornar isso o mais natural possível. Acho que essa é a melhor maneira da gente procurar prevenir uma gestação no momento ainda não desejado. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e vai enviando a sua participação para o número 92, código de Manaus, 98111 4512.